Beleza? Bom, eu tô devendo aí. Tô devendo nada, né? Porque na verdade eu ia falar que eu estava devendo vídeos, mas não tô devendo nada porque, né? Eu não prometi nada pra vocês. Mas hoje resolvi fazer esse vídeo aqui. É um vídeo rápido, pretendo. Sobre essa tal Terceira Guerra Mundial que vai rolar aí. Se você não está preso numa caverna e se a sua timeline no Facebook não é só desafio da baleia azul, então você já deve ter ouvido falar na crise que está rolando entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, também conhecida como Melhor Coreia. Qual é que é dessa crise? Eu vou resumir pra cacete, pra ficar rápido, vocês entenderem o motivo da Coreia do Norte e o motivo dos Estados Unidos. O motivo da Coreia do Norte é o seguinte: a Coreia do Norte vem há alguns anos desenvolvendo armas nucleares, né? Principalmente bomba nuclear. Não se sabe ao certo se os caras têm ou não, tal, mas é um consenso de que a Coreia do Norte domina a construção de ogivas nucleares e que ela já consegue fazer ogivas nucleares que ela consegue colocar em mísseis que consegue atacar alguns países próximos a eles, como Coreia do Sul e Japão. Isso é o que a gente sabe que eles têm agora. A Coreia do Norte está tentando fazer, né, um míssil capaz de cruzar continentes, um míssil intercontinental. E qual vai ser a primeira coisa que o Kim Gordinho, que não é o nome do ditador norte-coreano, é Kim Jong-un, mas eu chamo ele de Kim Gordinho, ele vai apontar para os Estados Unidos. Kim Gordinho quer destruir os Estados Unidos? Ele pode até falar que quer. Se pá, talvez ele até quer. Alguém mexendo ali é o gato, tá? Não é um fantasma. Mas, na verdade, o que os norte-coreanos querem é conseguir negociar igual para igual algumas coisas. Eles sofrem muitas sanções da ONU, não à toa. E com uma bomba nuclear capaz de atingir países distantes dele, como os Estados Unidos, eles poderiam negociar melhor, fazer pressão nesses países e na ONU para liberar algumas sanções e tudo mais. Então, o motivo da Coreia do Norte querer produzir uma bomba nuclear é para ter esta bomba como forma de negociação com os outros países. Por que os Estados Unidos não quer? Porra, meio óbvio, né? Na verdade, ficou meio óbvio aí, né, gente? Os Estados Unidos não quer porque, mano, você não quer uma bomba nuclear apontada pro seu paizinho, nem a pau. Então, os Estados Unidos querem impedir a Coreia do Norte de produzir este míssil intercontinental que seria capaz de enviar uma bomba nuclear, pelo menos para a costa leste dos Estados Unidos. Você não manja muito de geografia, a costa leste dos Estados Unidos ficam cidades como Seattle, São Francisco, Los Angeles, né? Aliás, todo o estado da Califórnia ali. Então, é um belo de um alvo, né? E aí faz muito sentido os americanos não quererem que os norte-coreanos tenham esta capacidade de enviar bombas para lá. Ok? Então entendemos aqui rapidamente os motivos, tá? Bom, agora eu vou listar os motivos porque eu não acho que vai ter uma terceira guerra mundial. Primeiro, vamos dissecar o termo mundial. Quer dizer, né? Dissecar um termo mundial é muita pretensão, porque o termo mundial é bem claro. O termo mundial refere-se ao mundo todo. Esse aqui, ó, é o mundo todo. É grande, né? Vou plantar bastante coisa aí nesse mundo. Bom, que países estariam envolvidos diretamente numa guerra que rolasse, sei lá, hoje? Hoje não, hoje é quinta-feira, mas que role na segunda-feira, depois de uma semana. Mas que países estariam envolvidos diretamente nesta guerra? Eu vou rabiscar eles de vermelho neste mapa. Então, esses três países: Estados Unidos, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Por que eu coloco Coreia do Sul? Porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, elas estão em guerra desde a década de 50. Teve a Guerra da Coreia, que foi a guerra que dividiu as duas Coreias e tal, e foi feito um armistício, não um tratado de paz. Então, caso os Estados Unidos resolva atacar a Coreia do Norte, com certeza absoluta vai se utilizar, né, do apoio da Coreia do Sul, e a Coreia do Norte vai atacar a Coreia do Sul, porque sim, porque estão em guerra. Então, são esses três países que estariam indiretamente envolvidos nesse conflito. Vou pintar eles de amarelo, ficou meio xenófobo. Vou pintar eles de azul. Então, são esses dois países. China, que é a maior parceira da Coreia do Norte, talvez o único amigo de recreio da Coreia do Norte, e nem lá assim, muito amigo. E Japão.
O Japão por quê? Porque o Japão seria um alvo da Coreia do Norte, um país próximo, né, e um grande aliado dos Estados Unidos. Então, pode ser que seja um país que possa ser atacado pela Coreia do Norte ou que vai dar apoio aos Estados Unidos. E a China pode ser que dê algum apoio à Coreia do Norte, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque a China não entraria em conflito com os Estados Unidos, abertamente pelo menos, por causa da Coreia do Norte, vamos e venhamos, né? Então, mano, não é mundial, é regional. Então, não é uma terceira guerra mundial. Relaxa aí. Segundo motivo, aí a gente vai entrar num assunto que eu chamo de paradoxo nuclear. O que é o paradoxo nuclear? Para que você tem uma bomba sem ser uma bomba nuclear? Para que você tem uma bomba? Você tem uma bomba que você poderá usá-la. Bela de uma bomba lá e você taca em outro país quando estiver em guerra com esse país. E o outro país vai estar acabando você e lá. O nível de destruição de uma bomba atômica, ele muda esta lógica. Você não necessariamente tem uma bomba atômica para usá-la. Vamos utilizar então o Cancan. Na verdade, o meu é mal, cara. Descobri que é mal. Olha aí, é o mal. Bom, então, digamos que a gente tem 2 jogadores, tá? Um jogador é o Beto. Ele tem essas 3 cartas. Estão vendo? E o outro jogador é o Roberto. E ele tem essas 3 cartas. Ignore o mal, finge que o mal trocou. Daí, o Beto sabe que se ele usar o 4+ dele, o Roberto vai usar o 4+ dele. E o Roberto sabe que se ele usar o 4+ dele, o Beto vai usar o 4+ dele. Então, qual que é a vantagem de ter um 4+, afinal? A vantagem é realmente impedir que o outro utilize-o. Digamos que o Roberto não tenha um 4+, tá? E aí, o Beto vem, vrau, toma trouxa. Daí, o Roberto vai se ferrar, porque ele não tem como responder a isso. E vice-versa. Você não tem um 4+ para utilizá-lo. Você, na real, tem um 4+ para impedir que o outro utilize. Beleza? O paradoxo nuclear é justamente esse. Você não tem a bomba nuclear para utilizar. Tanto que a bomba nuclear só foi utilizada uma vez pelos Estados Unidos, né, em guerra, e contra um país que não tinha bomba atômica. Então, o paradoxo nuclear permanece. Você tem a bomba nuclear não para utilizar ela, mas para impedir que a utilizem contra você. Porque se utilizarem contra você, você pode atacar de volta. Então, mesmo que role um confronto, estou falando igual os norte-coreanos, mesmo que role um confronto entre Estados Unidos e Coreia do Norte, dificilmente ele vai ser nuclear. Digamos que os Estados Unidos utilizem a bomba nuclear. Eles vão utilizar a bomba nuclear na Coreia do Norte. E a Coreia do Norte vai utilizar a bomba nuclear deles em qualquer lugar. Na Coreia do Sul, no Japão, onde eles quiserem. Porque é o último recurso, já ferrou, entendeu? Agora já usa. Então você não tem essa bomba nuclear para você utilizar. Você tem ela para não utilizar contra você. Olha quem está prestando atenção. O paradoxo da bomba nuclear impede que os países tenham uma guerra nuclear, porque eles sabem a consequência. Terceiro motivo e último motivo para não ficar muito extenso. Ninguém sabe ao certo o que tem lá na Coreia do Norte. Ninguém sabe, tudo são suposições, são informações espiões, informações dos próprios norte-coreanos e tal, de que tipo de armamento os caras têm lá. O que se sabe é que boa parte dos equipamentos, né, do exército norte-coreano é reciclagem, quer dizer, eles têm equipamentos antigos que eles reciclaram, tem também equipamentos que eles fizeram engenharia reversa, eles têm muitas coisas que os soviéticos deixaram lá na década de 50, né, e se sabe também que é um exército bastante grande, é o 5º maior exército do mundo, é bastante gente, em números absolutos está aqui, pessoas são soldados regulares, né? Só que vamos voltar um pouco no tempo. Guerra do Iraque, começo dos anos 2000. Os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque com a desculpa de que havia lá armas químicas, que era mentira. Mas enfim, eles invadiram o Iraque. E havia uma... eu acho que isso é mais uma torcida. Mas havia na época, né, um consenso de que não seria assim tão fácil para os Estados Unidos invadirem o Iraque, né, tomar o Iraque. Porque se falar, o exército de Saddam Hussein, o exército iraquiano, Saddam Hussein era um ditador na época, tinham que ser muito bem preparado. O Saddam Hussein gastava grana
com equipamento, muita grana com equipamento e tal, e não seria tão fácil. E os Estados Unidos passou o trator, irmão, passou o rodo mesmo, arrebentou os caras, foi muito fácil. E se entendeu que, dentre os principais motivos, está o fato de que o Saddam Hussein investia errado. Já ali naquele momento, a guerra não era travada em terra, travada no ar. E os iraquianos não tinham grandes caças e nem um sistema antiaéreo eficiente. E aí foram vítimas de bombardeios americanos, né? Se você procurar a imagem, vai ver que tem muito bombardeio na época. E aí, como é que fazer? Você vai lá, bombardeia o lugar, aí depois você passa com o exército só fazendo escalda ali, cara, porque não tem mais nada, já bombardeou tudo. Tem esse consenso de que se você quiser enfrentar os Estados Unidos, primeiro, você é louco. Segundo, você tem que ter um sistema antiaéreo eficiente. E se sabe que uma boa parte do que é gasto pelos norte-coreanos em equipamentos é com equipamento antiaéreo. Eles compram equipamento antiaéreo principalmente do Irã. É um equipamento que é eficiente, né? Sabe que é uma tecnologia bastante boa. Então, se os norte-coreanos têm alguma coisa que possa talvez parar os americanos, seja um sistema eficiente antiaéreo. Não se sabe muito sobre o que tem lá, mas se sabe que eles têm um sistema antiaéreo pelo menos eficiente, melhor do que o dos iraquianos. Isso faz com que um ataque à Coreia do Norte seja quase que uma aventura, mesmo que você tenha um exército enorme e tecnológico como os americanos têm. Porque se morrerem muitos americanos, pode ser que a opinião pública americana fique contra a guerra. O principal aliado de quem enfrenta os Estados Unidos é a opinião pública americana. Então, se começar a morrer soldado americano por conta desse sistema antiaéreo ou tentar fazer uma invasão por terra e tal, vai ficar embaçado. Então, os americanos só entrarão realmente num conflito, creio eu, né? Posso estar falando nesse momento agora isso e ter um porta-avião parando lá na Coreia do Norte, né? Pode ser, mas eu acredito que não, que esses motivos são suficientes para impedir um conflito aberto, né, um conflito de fato entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a Coreia do Sul e o Japão talvez não tenham tanto interesse num conflito aberto entre Estados Unidos e Coreia do Norte, até por conta de que podem receber ali as suas bombas na cabeça, porque, como eu disse, se os norte-coreanos ainda não têm tecnologia para mísseis intercontinentais, eles têm tecnologia para mísseis de até 2.000 km, talvez, que é o suficiente para atingir Seul, que é a capital da Coreia do Norte, que é a capital da Coreia do Sul, e Tóquio, Okinawa e outras grandes cidades japonesas. Então, talvez os principais jogadores desse conflito, né, desse pretenso conflito, sejam os principais interessados que ele não role, né, que seriam Coreia do Sul e Japão. Então eu acho que a gente pode relaxar. Mas então por que tá fazendo toda essa retórica? Não sei o que. Pô, é retórica, cara. É retórica. Tanto os norte-coreanos ficam esbravejando para conseguir tempo e para tentar impedir que o conflito escale até um conflito direto, né? Antes que eles tenham uma tecnologia para fazer a bomba intercontinental. E os Estados Unidos estão pressionando a Coreia do Norte para que ela pare. E estão tentando pressionar também a China, que não tem interesse nenhum de que role um conflito ali do lado da casa dela. Na minha opinião, se a minha opinião vale alguma coisa, e eu sei, não vale. Não vai rolar Terceira Guerra Mundial nuclear, meu amiguinho, tá bom? Pode ficar de boa aí, pode tomar o seu Todd numa boa. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Se curtiu, clica no curtir, clica no joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Se achou da hora e tal, quer mostrar para algum amigo, mostra, vai ser legal pra cacete ser visto por outras pessoas, e é isso.